estamos de volta para falar sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, no seu discurso de posse, afirmou que o país está em declínio e criticou o sistema de educação e saúde. Já prometeu chegando aí, trazendo uma série de mudanças estruturantes de forma bastante acelerada por lá e com certeza com impactos também no mundo. De volta à Casa Branca, Donald Trump diz que muita coisa mudará a partir de hoje e que essa mudança vai ser rápida. Vamos abrir aspas aqui porque ele disse: minha eleição recente é um mandato para reverter completa e totalmente uma traição horrível e todas essas muitas traições que ocorreram e devolver ao povo sua fé, sua riqueza, sua democracia e, de fato, sua liberdade. A partir deste momento, o declínio da América acabou. Fecha aspas para o que disse Donald Trump. Entre os pontos citados, mais uma vez pelo republicano em seu discurso, estão o fim das políticas de diversidade e igualdade, o endurecimento das regras de imigração, a modernização e o fortalecimento dos militares e uma série de medidas protecionistas para a economia e a indústria norte-americana. Às 15h, horário de Brasília, a Casa Branca divulgou um comunicado confirmando que os Estados Unidos vão deixar ainda hoje o Acordo de Paris, que é uma série de legislações adotadas por 195 países desde 2015. O objetivo do acordo é reduzir emissões de gases de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. E há poucos minutos, o novo presidente dos Estados Unidos diz que vai declarar emergência nacional na fronteira do sul em referência ao México. A ideia de Trump é enviar tropas para a região, invocando a chamada Lei dos Inimigos Estrangeiros de 1798 para deportar o máximo de imigrantes ilegais possíveis. No discurso, Donald Trump também afirmou que o cessar-fogo entre Hamas e Israel foi fruto de uma articulação dele e reforçou que vai fazer a diferença em conflitos internacionais. Além disso, o novo presidente acaba de reforçar que vai aumentar a tarifa e criar novas taxas para países estrangeiros. Nas palavras de Donald Trump, o objetivo é enriquecer os cidadãos americanos, aquela história do America's First, né? Segundo o presidente, todas as políticas voltadas a pessoas transgênero serão encerradas e a partir de hoje, nos Estados Unidos, só há o reconhecimento de gênero masculino e feminino. Ele também acaba de afirmar que vai recuperar o Canal do Panamá e que o Golfo do México vai se chamar Golfo da América. A posse de Trump ocorre em um modelo adaptado devido às baixas temperaturas da capital dos Estados Unidos. Além de Joe Biden, ex-presidentes dos Estados Unidos estão presentes na cerimônia de posse de Donald Trump, incluindo Barack Obama. Javier Milei, que é presidente da Argentina, e Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, também compareceram, ambos de direita. Atrás dos familiares do republicano estão empresários do ramo da tecnologia, como Elon Musk, dono da plataforma X, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, Sundar Pichai, CEO do Google, Jeff Bezos, fundador e presidente executivo da Amazon, Tim Cook, CEO da Apple, e Shou Zi Shu, que eu não sei se é assim que se diz, o CEO do TikTok. Chegou a fazer um vídeo, inclusive, né, nas redes sociais, aí, elogiando muito Donald Trump no fim de semana, com aquela história que o TikTok piscou, saiu do ar, voltou, né, após o fim do prazo para que existisse lá uma sociedade com algum nome nascido nos Estados Unidos. Então esse prazo acabou sendo estendido, mas temos oficialmente a partir de hoje o governo Donald Trump, né, mais uma vez aí no comando dos Estados Unidos e chegando para abalar, Camila Andrade. Já vem ali com promessas de campanha, a história dos 100 decretos ou das 100 normativas que ele vai lançar, né, muito em breve. Tem uma grande expectativa no que o discurso dele trouxe, que na verdade, já era o conteúdo de campanha. Protecionismo econômico, recuperação de valores tradicionais nos Estados Unidos, na América, que a gente chama, mas enfim, Estados Unidos, né? Porque a gente tem América do Sul e principalmente questão econômica. Então a gente sabe que há toda uma costura e é isso que nós podemos esperar até o momento em relação a esse ponto de vista, né? Vai colocando, portanto, para o mundo ali o seu pensamento e a sua visão de vida, de mundo, de sociedade, dentro do seu controle dos Estados Unidos. Primeiro tema, acho que para dar aquele sentimento de entrega feita, foco na imigração.
Então já trouxe ali e prometeu a maior deportação da história dos Estados Unidos, tendo um start, né, no discurso que aquele aquece que ele fez ontem à noite. Ele já tinha trazido também alguns elementos a respeito disso, do que ele chama de colocar o país no rumo certo. Ele falou também muito sobre a questão das condições ligando essa imigração, né, ilegal a questões criminais, né, que seriam bandidos que estariam lá agredindo norte-americanos 100% de raízes, de origem no país. E que não existe, inclusive, né? E que era preciso fazer essa limpa. Então o discurso dele é esse, né? Ele muito também veio com a história de que os imigrantes, isso já apareceu até em debates, né? Comia cachorro, algumas informações que depois a própria imprensa questionou no momento do debate ali sobre a validação das informações, mas teve o endosso do pensamento da maioria do eleitorado norte-americano, a visão. Então agora é isso que a gente vai encontrar em termos práticos de discurso e ação que ele vai conduzir à frente dos Estados Unidos. É importante a gente lembrar que os Estados Unidos da América é um país formado por imigrantes. Claro que a gente já tem algumas gerações, mas o próprio Elon Musk também tem origens, né, que não são norte-americanas, estadunidenses. Boa parte dos grandes empresários conhecidos mundialmente, mas que são dos Estados Unidos, vêm de famílias que emigraram ali para os Estados Unidos. É um país marcado por esse contexto de imigração, assim como é o Brasil também. Isso é importante destacar. E por conta disso, do próprio processo de liberdade, de formação do país, eles sempre foram muito atrelados ao que é o liberalismo, essa linha ideológica, linha política, baseada justamente na liberdade, nesse consentimento dos governantes, com igualdade perante a lei. E a gente tem visto, Rafa, de uns anos para cá, muito da direita, que sempre foi atrelada ao liberalismo econômico, essa visão de desassociar o liberalismo para outros campos da vida. Por isso, ter esse conservadorismo dos costumes que, na prática, quando a gente pensa no liberalismo, não faz o menor sentido, né? Liberdade é liberdade. É você respeitar as decisões pessoais, especialmente das outras pessoas. Isso vale para a economia e vale para todos os campos da vida. Mas há essa mudança, digamos assim, quando a gente pensa na direita, de defender sim o liberalismo econômico, mas esse conservadorismo nos costumes. Isso ficou muito claro nessas decisões, nessas medidas iniciais já anunciadas por Trump. Como a Rafa bem falou, ele começa aí atacando essa questão da imigração, mas também reforçando bravatas que ele já tinha dito antes com países que são parceiros, que são vizinhos, que têm uma relação muito importante com os Estados Unidos, como é o caso do México. Isso tudo faz com que se crie um clima muito de incerteza global e especialmente regional, porque não se sabe como isso vai ocorrer. Eu vejo muita similaridade entre essas acusações, melhor dizendo, entre esses ataques gratuitos a esses países que ele ameaça, né, atingir a soberania, com o que a gente está vendo em outros conflitos globais por aí que todo mundo acaba rechaçando, olhando com muitos maus olhos, né, Rafa? Então, assim, é muito perigoso a situação, o cenário que se desenha, pensando aí o que pode vir a seguir se ele, de fato, resolver levar essas ameaças a cabo. E, do ponto de vista econômico, esse protecionismo, essa visão que é quase imperialista, ou melhor dizendo, é imperialista, a preocupação recai também ao Brasil, porque a gente bem sabe, já falou aqui, Rafa, que quando uma economia tão forte como é a dos Estados Unidos, a maior do mundo, faz esse protecionismo, taxa esses outros países, a tendência é que os juros por lá se elevem. Os juros por lá se elevando, o que vai ocorrer é uma fuga desse capital que hoje estrangeiro está aqui no Brasil, por exemplo, vá para os Estados Unidos. Porque é claro que você prefere receber juros de um país com uma economia muito mais robusta como os Estados Unidos do que do Brasil, que tem todo esse clima de incerteza que a gente vem comentando tanto nos últimos meses, dias, e que tem, né, feito com que o governo derrape tanto e tenha que fazer, como o Lula fez agora, esse discurso tentando reverter a situação, contornar toda essa situação política e econômica. É um cenário de completa incerteza para o Brasil e para o mundo. A gente está vendo Donald Trump cercado por essas big techs
que se tornaram oligarquias hoje, estão atreladas a esse poder do presidente dos Estados Unidos não à toa. Então, agora a gente vai precisar acompanhar muito de perto para saber se de fato ele vai implementar tudo isso que está prometendo e aí sim ver como isso na prática vai funcionar, Rafaela.